Para encontrarmos um determinado elemento dentro de uma lista grande, eu posso ler uma a uma ou utilizar no Excel a função C, colocando uma condição. Então, nessa aula, nós vamos entender como funciona a função C simples, a sua escrita, digitar a fórmula da função e usar o assistente. Vamos entender a lógica da função C simples, então. Para uma condição, tá, você possui duas saídas. Tá? A saída que atende à condição quando você fala sim, é verdade, e a condição quando você fala não, não é verdade. Então, a minha condição está dizendo o seguinte, que um valor tem que ser maior ou igual a 22. Se vou jogar aqui um valor qualquer, 30, exemplo. 30 é maior ou igual a 22? Se eu falar sim, é, então ele vai me dar como saída aqui futebol. Se eu, por exemplo, colocar aqui 15, 15 é maior ou igual a 22? Não, não é. Então, como eu pronunciei, não é. Então, o não vai pegar o vôlei. Então, é assim que funciona o C simples. Então, agora vamos entender as partes da função. Observando aqui, nós temos toda a escrita da função. Começo com o sinal de igual, escrevo a função, abrindo parênteses, e, na sequência, o meu teste lógico, a minha comparação. O número que está aqui, ele é menor ou igual a 12? Se sim, ele vai jogar vôlei, se não, futebol. Então, eu faço o teste. Coloco o ponto e vírgula, e, após, eu escrevo a resposta se for verdade, se atender a condição. Então, o número é igual a 12? Sim, é. Então, eu coloco aqui vôlei, entre parênteses. Ponto e vírgula, se eu falar o número é igual a 12, se eu falar não, não é, então eu escrevo futebol nesse local. Então, essas são as partes da função. Então, após entendermos as partes, vamos ver como eu posso escrever aqui o meu teste lógico. Então, olha só. Eu peguei aqui, ó, igual C, B62, que é o local onde eu vou digitar o valor. Aqui, ó, B62, coluna e linha. E fiz a comparação, ó, maior igual a 22. Se essa alternativa for verdadeira, a gente responder sim, é, ele vai responder futebol. Sim, é. Se não for, se eu falar não, não é, então ele vai trazer vôlei. Vamos ver como fica. Então, eu tenho 30 ali. Vou digitar aqui, ó. Neste local, vou digitar ó, igual, C, abre parênteses. Vou pegar o 62 e vou fazer ali, ó, maior igual a 22. Ponto e vírgula. E vou colocar entre aspas, porque é texto, né? Futebol. Ponto e vírgula. E vôlei, fecha aspas, fecha parênteses. Dando um Enter, olha só, futebol, porque tem 30. 30 é maior, futebol. Eu vou colocar aqui um valor menor, 15. 15 é menor, ele deve mostrar vôlei. Mostrou vôlei. Legal. Então, agora eu vou subir aqui numa tabela que eu tenho aqui preparada sobre notas de alunos e vamos digitar manualmente a função nesse local. Então, eu tenho aqui a média final e eu quero saber se o aluno está aprovado ou no exame. Eu coloquei aqui do lado, inclusive você pode fazer isso, para você se orientar. Então, se for maior ou igual a 7, é aprovado. Se for menor que 7, é em exame. Você escolhe uma das duas para testar. Então, é assim, ó, igual C, abre parênteses. Quero chamar a atenção para o seguinte, ó, quando eu faço isso, ó, ele abre uma legenda para me orientar na digitação. Então, teste lógico, eu vou colocar assim, este valor aqui, ele é maior ou igual a 7, ponto e vírgula, se sim, como é um texto, então, aprovado, ponto e vírgula, se não, né, então eu vou colocar aqui, exame, e fecho parênteses. Então, olha só, o teste, a resposta sim para o teste e a resposta não. Vou dar um Enter. Ah, ali, ó, 7 deu aprovado. Vou copiar. Eu clico na fórmula e copio. Então, percebo aqui no 3,8 e no 5,8, exatamente ele colocou em exame. Então, agora eu vou fazer o teste usando o assistente. Então, eu clico nesse local.
fx. Vou procurar a função, então aqui, C, procure uma função, Enter, ó, procure uma função C, ele localiza, C, ok. Teste lógico, então eu quero saber se esse valor é maior ou igual a 7. Tá? Clico nesse local, se for verdadeiro, ele está aprovado. Perceba que quando eu clico aqui, ó, ele coloca aspas para o texto. E se não, ele está em exame. Então, eu vou clicar em cima. Perfeito. Dou um OK. Nesse momento, basta copiar. Ah, legal. Ó, mesmos resultados. Eu posso usar este teste também. Tá ok? Como eu disse, agora eu vou testar então esta condição. Só antes eu vou melhorar aqui, limpar um pouco. Tá? Então, olha só. Então, aqui eu vou inserir a função igual C, abre parênteses, teste lógico. Então, este teste. Então, eu vou pegar o valor e vou testar se ele é menor que 7. Ponto e vírgula. Então, se for menor, qual é a verdade? Menor, a verdade é exame. Ponto e vírgula, sempre seguindo a minha legenda. Agora, se não for menor, ele é maior. Maior é aprovado. Tá? Então, basta você fazer a leitura que você consegue compreender. Dando um Enter. Então, olha só. Copiando. Perceba que aqui, ó, mesmos resultados. Então, nesse local eu testei se ele é maior. E a sequência ficou aprovado primeiro, exame depois. Aqui eu testei se ele é menor. Aí ficou o contrário. Ó, exame primeiro e aprovado depois. Esta é a função C. Eu, particularmente, gosto de utilizar muito a função C para análise de resultados. Para uma condição, ela fornece, então, duas saídas, duas respostas. E, dependendo da situação, você escolhe a sua condição. Tá ok? A função C simples tem uma utilidade muito expressiva quando visualizamos atuando em uma planilha do nosso dia a dia. Na aula anterior, nós vimos os conceitos, como funciona a função, e nesta aula vamos usar a função em alguns exemplos de nossa planilha. Após conhecermos a função C simples, nós vamos clicar aqui na planilha 2 e vamos calcular a função C num pedido. Então, digamos que eu quero conceder um desconto a partir de R$1.000 de compras. Então, igual se, abre parênteses. Como eu tenho que fazer a soma, então eu vou embutir aqui, ó, dentro, ó, da função C uma soma. Igual soma esses valores. Eu quero que a soma desses valores, então o verde ali, ele colocou a soma dentro de uma cápsula. Então, eu quero que essa soma seja maior que R$1.000. Ponto e vírgula. Aqui, ó, acompanhando, ó, valor verdadeiro. Se for verdadeiro, eu vou colocar um texto aqui, ó, desconto de 10%. Lembrando que eu tenho que pôr aspas. Ponto e vírgula. Abro aspas novamente e vou colocar sem desconto. Fecho aspas e fecho parênteses. Então, observem. Igual C, abre parênteses preto. Daí, abre o parênteses verde, o verde tem a soma. Então, a soma desses valores. Essa soma tem que ser maior que 1.000. Se for verdade, desconto de 10%. Se não for verdade essa soma, então ele não vai dar desconto. Enter. Ah, legal, ó, ele deu um desconto. Se eu apagar os valores aqui, ó, delete, ele fica zero, ó, apareceu aqui, sem desconto. Continuando agora vendo a função C num controle de metas de vendas. Vamos lá, eu vou clicar aqui no menu Fórmulas, no grupo aqui de Bibliotecas de Funções, grupo de comandos, em Lógica C. Tá? No teste lógico, então eu vou abrir um parênteses e vou fazer uma soma dos 3 meses. Então, soma, abre parênteses e seleciona os 3 meses. Fecho parênteses. E fecho parênteses para colocar num bloco. Isto tem que ser maior que 17.000. Tá? Se for verdadeira esta situação, então eu vou colocar aqui o que aparece. Eu quero que apareça o status de atingiu. No sentido assim de que atingiu a meta.
Se não for verdade, se a soma não for maior que 17.000, então quero que apareça não atingiu. Então eu coloco abaixo. Tá? Então, configurado, dou um OK. Perfeito. Então agora copio para os outros, verificando. Ah, beleza. Ó, uma pessoa não atingiu a meta. No próximo exemplo, nós vamos analisar se o valor que eu tenho para a compra, quais carros estão dentro do orçamento. Vamos lá. Igual C, abre parênteses. Aqui na legenda ele pede o teste lógico. Qual é o meu teste? Este valor, ele é menor ou igual a este, 30.000? Se for verdade, ponto e vírgula, então ele pede aqui, verdadeiro. Se for verdade esta afirmação, eu vou dizer que está dentro do orçamento. Ponto e vírgula. Se não for verdade, eu vou dizer que está acima. Lembrando que textos aqui eu sempre coloco entre aspas. E lembrando de seguir o negrito aqui que mostra onde eu estou na fórmula. Dou um Enter. Ah, legal. Só que agora, para copiar, eu não posso copiar desse jeito, eu tenho que fixar o valor de 30.000, senão ele vai crescer aqui. Então eu clico 2 vezes na fórmula, na frente do F aqui, que é a referência, eu coloco o dólar, e na frente da linha 57, que é a referência também, eu coloco o dólar. Enter. Agora eu posso copiar. Clico aqui e copio. Perfeito, consigo visualizar os carros que posso comprar. O próximo modelo é um modelo muito presente na nossa vida. Declaração do imposto de renda. Então, eu tenho aqui alguns valores de arrecadação anual, né? Como o imposto de renda é anual. Vamos fazer aqui quem paga e quem é isento. Então, vamos lá. Igual C, abre parênteses. Ele está pedindo aqui, teste lógico. Este valor, ele é maior ou igual? Eu não sei. Eu vou jogar aqui R$19.000. Eu não sei as regras, né? Ponto e vírgula, abre aspas. Então, se for maior ou igual, ele recolhe, né? Recolhe imposto. Ou vamos colocar aqui, paga, mais fácil de entender. Ponto e vírgula, se for contrário, né? Se for menor, né? Então aqui ele está perguntando, é maior ou igual a 19.000? Se for, paga. Se não for, ele é isento. Então, fecho aspas, fecho parênteses, Enter. Ah, legal. Ó. Então, agora eu vou copiar. Ah, olha só que interessante, os que pagam e os que são isentos. Vimos nesses exemplos aqui, então, como a função C pode estar muito presente no nosso dia a dia nas planilhas. E muito úteis, tá ok? A função C aninhada é um aperfeiçoamento da função C simples. Permite a nós analisarmos mais do que 2 condições para um valor ou um elemento. Veremos agora o que é a função C aninhada e como usar em uma planilha. Antes de começarmos a falar da função C aninhada, então, eu vou clicar aqui na planilha 1 e relembrar a função C simples. Então, eu tenho uma condição, um teste de um valor em relação a esta condição, a resposta afirmativa e a resposta negativa. Então, olhando para baixo aqui as partes, teste comparativo, se sim e se não, dependendo da condição. Aqui o exemplo, né? Então, a célula B62 contém um valor que é maior ou igual a 22? Se sim, ele mostra futebol, se não, vôlei. No exemplo aqui, então, 15 é menor, ele mostrou vôlei. Então, agora, para entendermos o que é o C aninhado, eu vou clicar na planilha 2, onde eu preparei aqui uma representação. Este é o C aninhado. Então, o que é o C aninhado? O C aninhado é um C, no caso, o meu segundo C aqui, dentro de outro C. Tá? Então, o primeiro C aqui, ó, igual C, abre parênteses, teste. Um C normal, ponto e vírgula, a resposta verdadeira. A diferença está aqui. Na resposta falsa, ponto e vírgula aqui, eu inicio um C novamente com todas as partes. Então, teste, um C, teste, sim e não.
fazendo parte do outro C. Isto é um C aninhado, um C dentro de outro. Para entendermos melhor a função C aninhada, eu tenho uma outra representação. Vamos verificar. Eu tenho estas 4 respostas aqui. Vôlei de quadra, futebol de campo, vôlei de praia, futebol de salão. Então, eu inicio o primeiro C normal com a primeira condição. Se esta condição for verdadeira, então ele vai me dar uma resposta. Se não, se for falso, ele vai abrir o segundo C. No segundo C, então eu tenho uma condição. Se for verdadeira, vai me dar uma outra resposta. Se não, se for falso, ele vai para o terceiro C. Neste terceiro C, ele vai testar uma outra condição. Sendo verdadeiro, ele me traz aqui uma resposta. E se não, eu vou para a alternativa que sobra, que não atendeu a nenhuma das condições, me dando o retorno. É assim que funciona a função C aninhada. Então, vamos ver um exemplo com a função C aninhada. A função C aninhada, pela complexidade, você deve dispor bastante tempo para ver a lógica, né, como vocês podem observar aqui. Então, olha só. Então, nós temos as 4 condições para os esportes, né, a escolha de 4 esportes, e a condição 5, que é especial para nenhum, quando não atender o limite, que é, não há número suficiente de jogadores. Tá ok? Então, eu vou apagar aqui. Então, analisando, ó, igual C. O primeiro C, o vermelho, então ele abre aqui até I, eu fecho para cada C um parênteses aqui atrás. Então, vamos analisar o C vermelho. Ele testa aqui ó, se o valor é menor que 4. A única possibilidade abaixo de 4 é aqui, a resposta afirmativa. Não há número suficiente de jogadores. Então, se for verdade esse teste, ele vai pegar aqui. Se for um número maior que 4, ele vai testar as outras alternativas. Aí, a primeira é maior que 22? Então, se for, ele pega futebol, que é a única possibilidade acima de 22. Se não, ele vai testar no meio. Ó. É menor que 10? Então, de 10 até 4, ele passa, né? Ele vai pegar o vôlei de praia. Se não, ele vai testar aqui. É menor que 12? Então, se for menor que 10, ele entra no vôlei. Se não, ele vai ficar entre 10 e 12, que é o futebol de salão. Então, se for verdade, ele pega o futebol de salão. E se não for nenhuma, ele vem no vôlei de quadra. Vamos ver, então, aqui. Eu vou clicar 2 vezes, vou selecionar todo esse texto, vou copiar, Ctrl C, clicando aqui, igual, que é o início da fórmula, copiar e colar, né? Enter. Então, ó, 0, não há número suficiente de jogadores. Eu vou começar testando pelo maior aqui, 22, que é o teto. Então, 30, futebol de campo. O limite, 22. 21, vôlei de quadra, porque não dá, falta 1 para jogar. Então, 18, o limite é 12. Então, vamos lá, 12. Sempre observando a resposta aqui. Então, 12, ó, vôlei de quadra. 11 já é futebol de salão. Legal, ó, atendeu, futebol de salão. 10 é o limite. 9 já não dá para jogar futebol de salão, dá vôlei de praia. 9, 5, 4 é o limite. 3, aí não praticamos esporte nenhum. 3, 2, né, ó. Você faz esses testes, ok? Como vocês perceberam, gente, a função C aninhada, ela tem uma complexidade na lógica, na combinação aqui da fórmula para chegarmos ao resultado. Então, se vocês tiverem dificuldade, usem um modelo como esse. E se ainda continuarem com a dificuldade, entre em contato com a gente que nós auxiliamos você. Em planilhas grandes, podemos filtrar as informações com a função proc. Nesta aula, vamos entender como funciona a função e como inseri-la na sua planilha. O que é a função proc? Então, eu tenho 2 planilhas, a planilha de pesquisa e a planilha de banco de dados. Na planilha de pesquisa, eu tenho um pequeno formulário aqui de pesquisa e na de banco de dados, eu tenho uma relação de informações. Tá? Então, eu vou aqui em código digitar o código. 2, Enter.
Aqui, em cada item, foi programada a função proc. Então, baseado no código, essa função procura na listagem no banco de dados a informação relacionada ao código e traz o resultado. Traz a informação relacionada ao código. Então, o nome relacionado, a data de nascimento e o local. Então, isso é a função proc. É uma pesquisa, uma procura num banco de dados e mostrar o resultado relacionado. Vamos entender, então, como funciona a função proc. Então, primeiramente, quero chamar a atenção aqui para a sua tabela, que você tenha a sua tabela bem organizada e, principalmente, ordenada por algum item. Coincidentemente, aqui o meu exemplo está ordenado por nome e por código. Tá ok? Retornando aqui, vamos verificar, então, a função proc, como que ela funciona. Eu vou pegar ela aqui e vou copiar Ctrl C, tá? Vou clicar neste local aqui, Ctrl V. Então, vamos analisar, sem o sinal de igual. Então, aqui, ó, proc, então eu teria o igual na frente, procure. Procure D6. O que é D6? Ó? D6. D6 é o código, o que eu vou fornecer para a pesquisa. Então, o que eu quero? Eu quero A, B, eu quero azul, branco. Então, o que eu quero procurar? Ponto e vírgula. Depois do ponto e vírgula, aqui, ó, até esse local, tudo isso daqui é aquele valor que eu informei antes. Ele procura aonde? Ele procura aqui, neste local. E se o D6 for encontrado aqui, né, algo semelhante, ele vai trazer o quê? Então, ponto e vírgula, ele traz o que estiver neste local. Então, é quem procurar, aonde procurar e qual é a resposta se encontrar. É assim que funciona a função proc. Então, agora, do lado aqui, eu vou digitar a função proc usando o vetor. Proc, abro parênteses. Qual é o valor procurado? O valor procurado é este. Ponto e vírgula. Vetor de procura. Este valor que eu selecionei, eu quero achar aonde? Então, eu quero achar aqui. Banco de dados, neste local. Este é o local que eu quero encontrar aquele valor. Ponto e vírgula, próxima etapa. Após encontrar o valor, qual é a resposta? A resposta, se eu encontrar aquele valor aqui, a resposta é esta, o nome. Então, fecho parênteses e dou um Enter. André, André. Funcionou. Vamos digitar o outro código, 2. Fernando, Fernando. Então, o único cuidado é que, enquanto eu estou digitando a fórmula, eu clico em outra planilha em outros lugares. Temos que tomar cuidado com esses cliques. Então, agora eu vou inserir aqui os outros dois campos de pesquisa, nascimento e local aqui do lado, usando o assistente e matriz. Então, vamos lá. Eu clico aqui no local, venho aqui no fx e pesquiso aqui. Eu quero a função proc. Ir, localizou. Dou um OK. Aí ele pede o tipo de montagem. Eu quero com matriz. OK. Valor procurado. Ó. Aqui, este valor. Seleciono. A matriz, então eu clico aqui dentro e vou lá selecionar. Então a minha matriz agora é assim. Ela é o código, Ctrl no teclado e a data de nascimento. É como se fosse um conjunto de tabelinhas. OK. Ah, ele trouxe um valor estranho aqui. Isso aqui é por causa que eu tenho que configurar o número como data aqui, ó. Agora funcionou. Perceberam então? Vamos mudar aqui 3. Ó, 3 do 4, 3 do 4. Funcionou. Vou fazer rapidamente aqui o outro, só que da seguinte forma. Seleciono fórmulas aqui em cima, pesquisa e referência. Vamos lá, proc, tipo por matriz, OK. Valor procurado, este. A matriz onde está? Então, aqui, ele vai procurar pelo código. E agora, seguro o Ctrl e eu quero agora o local de nascimento. OK. Então, está funcionando. Ó. Ah, legal. Essa é a função proc. Você pode elaborar uma pesquisa dentro de um conjunto de informações. Um exemplo, um produto no seu controle de estoque. Você poderia pesquisar um produto aí e encontrar as suas informações.
Nas pesquisas temos várias formas de encontrar informações. Uma forma é pesquisar informações através das colunas das tabelas. Vamos entender a função PROC-V e como aplicá-la na planilha. Nós temos então aqui a função PROC e aqui a função PROC-V para nós compararmos. Tá ok? Observem como é a função PROC, né? Então, procure um valor qual? Procure quem? O D6 aonde? Na coluna tal. E se encontrar na coluna tal, me responda tal coluna. Então, o segundo conjunto aqui de valores é a resposta. Aqui é onde procura e aqui é quem procura. Na PROC-V, nós temos uma pequena diferença. Então, procure na vertical, né, quem, né, o D6, quem está procurando. E aqui neste local é a tabela, é a minha matriz da tabela. Toda a tabela. Tá ok? Este outro valor significa desta tabela qual é a coluna que eu vou retornar, eu vou responder. Então, nós lembrando da nossa tabela, nós temos a primeira coluna, é a coluna de código, e a segunda coluna é de nome, por isso que trouxe André Júnior. E a última informação da PROC-V é esta aqui, ó, falso. Falso é para que ele traga um valor exato se ele encontrar. Se eu colocar aqui verdadeiro, ele vai encontrar um valor aproximado. Tá ok? Esta é a função PROC-V. Após analisarmos, então, a função PROC-V, vamos na prática para entendermos melhor. Então, primeiro eu vou digitar igual PROC, vamos lá, igual PROC-V tab. Aí ele pede aqui, valor procurado, este, ponto e vírgula. Matriz, tabela. A minha matriz está aqui, toda essa tabela. Então, olha a diferença. Eu seleciono toda a tabela. Ponto e vírgula. Número do índice da coluna. Esse número índice coluna é a minha resposta. Então, a minha resposta agora é coluna 1, coluna 2 e coluna 3. Desta matriz, eu quero a terceira coluna como resposta. Então, eu digito 3. Você é visível aqui. E ponto e vírgula. Então, agora ele pede o valor de correspondência. Então, eu vou correspondência exata. Vou dar um tab e fechar o parêntese Enter. Então, ele retorna já trazendo o valor para mim. Vou digitar aqui um outro. 3 do 4. Coincidiu. Agora, eu vou inserir, então, a função PROC-V aqui para local pelo assistente. Então, fórmulas e referência e pesquisa. Eu poderia usar o FX, mas eu vou por aqui. Fórmulas, referência e pesquisa. PROC-V. Ele vai direto. Valor procurado. Este. Depois do valor procurado, matriz tabela. Então, eu vou clicar, vou lá na minha planilha e vou selecionar a minha matriz. Agora, antes de clicar nesse local, ele está pedindo aqui um número, é o número da coluna de resposta. Tá? Então, antes de clicar aqui, eu vou contar. 1, 2, 3, 4. A coluna que eu quero como resposta é a 4. Por que eu conto antes de clicar? Porque olha só o que acontece quando eu clico. Ele retorna para a primeira planilha. Então, agora eu sei que é a 4. E aqui no procurar intervalo, se nós lermos essa parte aqui, nós vamos entender aqui que para encontrar uma correspondência exata, eu devo digitar falso. Falso. Tá? Então, aqui. Tá ok? Então, é assim que eu devo montar a minha PROC-V pelo assistente. Dou um OK. Perfeito. Então, vamos conferir. Joinville, Joinville. Então, esta é a função PROC-V, uma pesquisa por colunas em uma matriz, em uma tabela de informações. Então, eu procuro em colunas nessa tabela. Tá? Então, aproveitem bastante esta função. Dentre as formas de pesquisa de informações em uma planilha, você pode usar a procura por linhas.
Nesta aula estudaremos a função proc-h e como aplicá-la em sua planilha. Ok, pessoal, então vamos entender aqui a função proc-h. Então, eu tenho configurado neste lado aqui a função proc-h e aqui a proc. Tá ok? Então, eu vou clicar nesse local e vou digitar. Então, olha só, comparando as informações, ele está procurando igual. Tá? A proc e a proc-v nós estudamos nas duas aulas anteriores, por isso que eu coloco aqui como comparação em relação à proc-h. A escrita da função proc é uma característica bem diferente, né? Bem particular. Clicando na proc-v e colocando bem próximo à proc-h, nós vamos perceber que a proc-v e a proc-h, em termos de escrita, é igual. Só muda aqui o h para v. E o restante é tudo mesma escrita. Aqui o que nós temos de diferente é esse 2 aqui. Ó. Tem um 2 aqui ó, nesse local e na outra função neste local. É a interpretação desse 2. No 2 do V, ele é segunda coluna. Então, ele procura na primeira coluna o código e na segunda coluna ele me traz a resposta. Na H é em linha. Então, ele procura na primeira linha e traz como resposta o valor correspondente da segunda linha. Então, ele faz a procura na horizontal. Então, H de linha, procurando em linha para baixo, e V de vertical, onde ele procura pelas colunas. Entendendo, então, agora a nossa tabela do proc-h. Tá ok? Então, clicando aqui em banco de dados, vamos observar, ó. Para a proc-v, a tabela ela é montada assim, título da coluna e as informações na vertical, porque ele vai procurar o código aqui na vertical e encontrar, vai trazer uma resposta também na vertical. Para a proc-h, as informações estão organizadas em linha. Então, eu tenho o código e as informações na linha. Ele procura na linha e, se encontrar, traz um correspondente em linha. Tá? Outro detalhe aqui ó, é o valor vazio, esta coluna. Normalmente nós temos nos bancos de dados. Então, eu vou digitar aqui ó, 0, ó, que não é nenhum código. Olha o que ele trouxe aqui. Ele trouxe uns valores iniciais padrões do sistema, ou célula vazia também. Para evitar esses valores, eu venho na minha tabela e simplesmente posso pôr um tracinho aqui, ó, que ao invés de trazer valores, ele traz aqui ó, na pesquisa os tracinhos. Então agora vamos inserir a proc-h digitando. Eu vou apagar aqui esses dois locais e vou afastar aqui minha proc-v. Então nesse local aqui, ó, igual proc-h, aparece a sugestão, dou um tab para aceitar. Pela orientação aqui na legenda, ó, valor procurado. Eu quero que procure o que eu estiver aqui. Ponto e vírgula, matriz tabela, aonde ele vai procurar esse valor? No banco de dados, aqui, ó. Tá? Esta é a tabela. Detalhe, eu não seleciono os títulos das linhas. Então, agora, ponto e vírgula. Acompanhando aqui na barra de fórmulas e aqui a minha legenda, eu percebo, ó, número índice da linha. Então, eu quero aqui a segunda linha. Então, observando ali, ó, 2, ponto e vírgula. Agora, na legenda, ele pede a correspondência aproximada. Então, como eu quero a exata, eu vou para falso e vou dar um tab. Ele aceita aqui o falso. Fecho o meu parênteses e dou um enter. Então, vamos conferir, digitando um código aqui, ele tem que trazer. Ah, legal. Trouxe, só que ele trouxe Fernando de Souza. E eu já tinha configurado o nome. Então, teria que ser data de nascimento. Como que eu corrijo? Vou clicar duas vezes aqui e a linha, ó, eu estou me referindo como retorno linha índice 2 e é 3, uma a mais. Enter. Então olha só, linha 2 aqui, linha 3. Naturalmente eu sei que a próxima é a linha 4. Tá ok? Então qualquer valor que eu digitar aqui, 2, 3, ó, ele traz correspondente. Agora que aprendemos a inserir a função proc-h e também até a corrigir, então nós vamos inserir agora pelo assistente neste local.
Então, eu vou ou por fx ou por fórmulas, né? E aqui, ó, pesquisa e referência. PROC H. Ok? Valor procurado. Seleciono. Clico matriz tabela. Então, eu clico neste local e seleciono, então, a matriz. Número índice da linha. Eu clico aqui. Então, como eu falei, eu sei que é naturalmente a linha 4. Tá? Se não, antes eu tenho que memorizar a linha. Agora, então, como nós lemos aqui, correspondência exata, eu digito falso. Tá ok? Ele já faz uma pré-visualização. Dou o ok e testo. Então, vamos lá. 1. Ó, Joinville, Joinville. E as datas e o nome, tudo correspondente. Então, é assim que eu trabalho com a PROC H. Então, esta é a função PROC H, mais uma alternativa para você executar pesquisas no Excel, agora pesquisa por linha.